Fiquei muito puto nesse terceiro episódio da série The Last of Us e vou te mostrar o porquê. Lembrando que tudo que eu falar por aqui será envolvido por spoilers, beleza? Mas já adianto que minha irritação não tem nada a ver com orientação sexual. Muito pelo contrário. Alegarem que o episódio é sobre lacração ou darem importância para o fato de ser uma relação homoafetiva são tópicos completamente fora da discussão. Aliás, o fato de um cara beijar outro cara é um fato absurdamente irrelevante para a história. Também já deixo claro que não farei comparações com o jogo que eu joguei anos atrás e não lembro muito bem, mas fazer algumas pontuações e uns complementos com o jogo. Pontos positivos. De cara eu posso falar que The Last of Us, como um todo, nos 3 episódios que foram lançados, se demonstrou uma série profundamente artística. Tanto em questões visuais, quanto em questões filosóficas. Como músico, preciso falar que essa parada de enaltecer algumas músicas antigas, como Stranger Things e Guardiões da Galáxia fizeram, é muito mágico pra mim, apesar de eu não ter sido fisgado assim por Long Long Time, de Linda Ronstadt, que teve 4.900% a mais de pessoas ouvindo a música desde o lançamento do episódio até agora. A arte não tá só nisso. Ellie, ao falar da sorte de Joel sobre voar no avião e logo mais pro final ter a reação que teve entrando num carro, mostra como não damos valor como sociedade ao que temos hoje em dia e que basta um peido para tudo ir pro espaço. Agradeço sempre aos cometas por mais um dia passarem longe da Terra, galera. As interpretações de Nick Offerman como Bill e Murray Bartlett como Frank são fenomenais. Vemos um Bill se virando muito bem sozinho no meio do caos, mas a chegada de um estranho chamado Frank faz da solidão um tópico a ser rediscutido. Aqui a gente pode até fazer algumas analogias com o Bill cercado por cercas que ele mesmo construiu e aquela ideologia crescente dos muros do Trump, justamente com uma personagem sobrevivencialista e, por que não, uma analogia com a abertura de Wakanda de Pantera Negra pro resto do mundo. Ainda não vi o terceiro filme do Pantera Negra, tá? Então não sei o que se discutiu nesse filme sobre isso ainda. Outra parte que eu gostei foi a transição de cena entre um Bill baleado em cima da mesa, enfrentando um estado de quase morte, tentando ser tratado às pressas por Frank, por uma cena com um Bill vivo e um Frank já debilitado, tentando enfrentar as consequências de uma grave doença com a ajuda de seu parceiro. E que cena final, hein? A janela aberta para o mundo, foda. Aqui eu posso ressaltar que ambos possuem um forte propósito. O propósito de Bill se tornou Frank e o propósito de Frank se tornou Bill. Lindo pra caralho. E falando sobre propósitos, navego agora em pontos negativos. Todo acontecimento entre Bill e Frank me parece completamente distante da trama principal da série. Uma parada que soa quase como um derivado. Afinal, Bill, diferente do que é no game, não chega nem a interagir com a Ellie. É tipo uma história de origem em que a história que conhecemos da história principal não vai acontecer. Se tirasse toda a história do Bill e do Frank na trajetória do Joel e da Ellie, tudo se resumiria a poucos minutos de tela, com uma interação com uma carta. Pra mim foi meio que contar a origem do Wolverine descartando que ele entraria pros X-Men. No final do encontro entre Joel e Bill, Joel meteu um: meu irmão, tu cuida desse teu cu aí porque vão vir uns Zé te saquear a qualquer momento. Como um humilde carioca paranoico, eu já levaria isso, que foi dito de maneira mais amena possível, como uma possível ameaça. Ali já seria ponto de embate com o Joe, no sentido de: qual foi, cuzão? Tu tá querendo dizer que agora que sabe a minha localização, tu vai me dedurar pros caras? Bem parecido com o que o Bill indagou pro Frank ao se conhecerem, mas isso acabou não sendo relevante pra ele. Um outro destaque negativo pra mim foi o Bill partir pra guerra contra os saqueadores no total foda-se em campo aberto. Pô, mano, um maluco todo preparado pra sobrevivência, com bunker e os caralho, na primeira porradaria parte pra cima dos caras que estão invadindo sem proteção alguma. Isso tem um feeling muito de episódio de The Walking Dead pós-Negan. E minhas comparações com o TWD não param exatamente por aqui. A minha discussão é essa aqui. O X do episódio é sobre um romance. O contexto do romance é a diferença que ele faz na vida de uma pessoa solitária. Outro contexto é que esse romance acontece no meio de um apocalipse zumbi, apesar de Frank querer de todas as formas afastar essa realidade apocalíptica da vida dos dois, como se nada de trágico tivesse acontecendo com o mundo.
Eles de fato viveram uma fantasia à parte do resto do planeta. Pra mim, essa história fala sim sobre um romance, mas um romance abusivo pra caceta, o que de certa forma destrói toda a ideia romântica que eu tenho visto representada em muitas pessoas que se emocionaram por esse tal romance. Inclusive, a única emoção que expressei sobre o relacionamento dos dois foi emputecimento. A introdução do Frank, por si só, já demonstrou que o cara era inconveniente. Saiu futucando a porra toda na casa do Bill, exigiu que ele tinha que tocar piano na casa, o que, na minha percepção de quem vê merdas acontecerem em filmes e séries de zumbi, podia ser uma parada meio alerta à maldade para quem pudesse estar por perto na hora, seja zumbi ou saqueadores, para perceberem o barulho, mas que talvez não tenha sido um ponto relevante para aquele roteiro. Frank tocou malzão ali a música enquanto havia um Bill super desconcertado atrás pedindo que o Frank parasse. Rola um salto temporal e nesse salto a gente vê uma DR rolando. Frank exige várias mudanças visuais ao seu redor e no meio do diálogo com Bill, Bill questiona o motivo do Frank querer. De acordo com Frank, sua motivação para arrumar tudo é simplesmente o amor que ele quer expressar através do cuidado. Até que, plau! Frank revela que já teve um contato com desconhecidos através de um rádio que inclusive já até os convidou para fazerem um encontro na casa deles. Sério, mano. Num ambiente hostil pra caralho, onde não se pode confiar em ninguém, Frank arrisca a vida de Bill sem nem consultar ele antes. Aqui existe até o argumento de que Frank fez isso por demonstrar que eles precisam de amizades, o que, por sinal, é um ato honroso, e que eles precisam se arriscar mais para tentarem viver de verdade com uma sociedade. Para mim isso é lindo, mas me fica pulsante o grande... Por que caralhos tu não conversou com o Bill ao invés de decidir sozinho se ele deve se arriscar ou não a conhecer essas pessoas? Pronto, já tava puto. Isso pra mim foi simplesmente cagar pra opinião do Bill, que aparentemente engoliu a seco essa parada. Tanto engoliu a seco que ao encontrar Joel e Tess, Bill não parava de apontar a arma pros dois, até que enfim houve uma conversa dele com Joel que trouxe bons argumentos pra ele. O lance de Frank trocar uma arma, que é um recurso de sobrevivência do Bill, por um morango, novamente sem conversar com o Bill, me deixou igualmente frustrado. O Bill pode até querer ou gostar muito de morango, mas o lance das armas podia naquele cenário ser fator de vida ou morte. Será que não merecia um dialoguinho? Sei lá. Se a Bárbara, por exemplo, minha esposa, me questionasse se eu iria querer trocar o meu celular por uma coquinha gelada, eu iria gostar de refletir, ao invés de ela fazer isso às escondidas, apesar de eu gostar muito de Coca-Cola. É inegável que o coração do Bill se abriu pra caramba depois que o Frank passou a ser parte da vida dele, mas a minha discussão é se os fins justificam realmente os meios. Será que não dava pra ser menos tóxico, Frank? Sobre essa toxicidade, a gente até pode fazer uma relação com o game, onde existem muitos indícios de que não foi uma relação boa mesmo. E aqui a minha ligação com o Frank foi de que ele é um babaca que toma as decisões dos dois sozinho, ainda que elas tenham tido, por sorte, um desfecho muito positivo pro Bill. Mas e se não fossem desfechos positivos? Será que a gente não estaria focando no ponto do relacionamento abusivo ao invés de se emocionar com o romance? A gota d'água pra mim foi o Frank mandar, porque em nenhum momento ele pediu, que o Bill misturasse os remédios no vinho. Meu pensamento pro Frank na hora foi de se fuder, mané. Se tu quer morrer, tu que coloque os remédios no vinho, mas não me mete nessa furada não, tá ligado? Fiquei super imaginando o Bill tendo que conviver com a culpa de ter colocado os remédios no vinho. Daí, mais uma vez, plau, o Bill fucking toma os remédios também no vinho e nessa hora eu pensei, bom, ele vai ter que interagir com a Ellie, né? O vinho deve, sei lá, sair pelo buraco da bala na barriga dele. Aí ele morreu mesmo. Hashtag kit estreza. Bom, o episódio é profundo do mesmo jeito que foram os outros dois, mas aqui eu já começo a ver coisas que me desanimam, como tomada de decisões meio porcas na vibe real de The Walking Dead pós-Negan. O romance do Frank com o Bill, pra mim, gerou um surto coletivo no nível da série You, onde o protagonista é um psicopata romântico e os telespectadores falam coisas doentias, como quererem namorar alguém desse mesmo tipo. A representatividade tem e deve acontecer, mas eu não vejo esse relacionamento como algo saudável não, algo para se emocionar. Em uma relação, ambos precisam ter voz. Mas e você, o que você achou desse episódio? Deixa um comentário educado e me diz quantas iscas você jogou para ser fisgado pelo gancho dessa história.
de 5 iscas se você só precisou de uma para ser fisgado, então gostou demais do episódio. Agora, se foram precisas as 5 iscas, o episódio nem chegou a te prender. Não se esqueça de seguir a beira do gancho para mais opiniões amadoras que ninguém pediu sobre o mundo audiovisual. Um abraço.